Toda sexta-feira eu entro aqui ao vivo no Instagram, mais ou menos nesse mesmo horário, ao meio-dia, que eu trago sempre temas que vão te ajudar a você construir dashboards surpreendentes no Excel. E hoje o tema é de extrema importância, né? É um tema que, quando a gente fala em construir dashboards, depois até do dashboard pronto, é algo que você precisa saber, você precisa se preocupar aí com alguns detalhes que vão fazer aí total diferença para o resultado final da sua apresentação do seu dashboard. E o tema de hoje vai ser de como aumentar a segurança na hora de você apresentar o seu dashboard. É disso que a gente vai falar hoje. E quando a gente fala em segurança, a gente tem total relação, está totalmente relacionada com essa parte de tudo que o dashboard está mostrando, todos os resultados, eles são confiáveis. Você ter ali a total confiança do dashboard que foi feito, ele está transparecendo ali a confiança. Você está totalmente confiante dos resultados que estão ali à mostra. Então é isso, quando a gente fala nessa segurança, é exatamente isso. Se os dados estão ali corretos, a precisão, está relacionado com essa precisão dos dados, a parte também da visibilidade dos dados. Ele está gerando alguma confusão, que geralmente ali no dashboard a gente tem análises, cheio de análises, indicadores, e essas análises, esses indicadores podem ser representadas ali através de gráficos, que é o que geralmente acaba aparecendo, né? A grande maioria das análises são representadas por gráficos. E se esses gráficos não estão, ou um deles, estão representados de uma forma confusa, estão ali de uma forma clara, pode gerar uma falsa interpretação nos dados. Então, é nesse sentido, quando a gente fala de segurança, envolve tudo isso. Essa questão da confiança, a confiabilidade nos dados que estão ali à mostra e também com relação a essa parte visual e essa parte da clareza. Realmente se está ali de acordo, tá? Para que seja confiável e não gere confusão, porque a principal finalidade do dashboard é estar ali as informações todas reunidas, que são as mais importantes e que facilite a tomada de decisão. Então a gestão, a gerência, todos vão o quê? Olhar, analisar o dashboard para se tomar decisões. E uma decisão errada, né, pode gerar graves consequências, né? Então é por isso que quando a gente fala em segurança, a gente tem que já pensar nesse sentido, né? E a gente, quando fala, né, de segurança, o porquê que a gente deve pensar nisso? É justamente nessa questão de alguma decisão ser tomada de forma errada. Porque de que adianta a gente ter ali um dashboard, ele pode estar ali bem trabalhado, um visual, pode ser que o visual esteja bom, né? Esteja ali com um ótimo visual, mas os números, os resultados, se eles não forem confiáveis, tipo, a gente às vezes bate o olho, nossa, mas parece que esse resultado, esse número está estranho, né? A outra situação que pode acontecer, né? Existe essa desconfiança do resultado e aí acaba sempre tendo que fazer uma comparação com uma outra tabela em outro lugar, uma outra planilha, para checar se realmente aquilo que está sendo demonstrado no dashboard é confiável para se tomar decisões. Aí foge um pouco dessa finalidade do dashboard, né? A gente tem que ficar ali buscando outras informações,
sempre caçando para verificar se realmente o que está sendo mostrado ali está correto, né? Então, é por isso que a gente tem que se preocupar com essa questão da segurança das informações. A gente tem que estar seguro com o dashboard que foi feito. E eu posso dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, numa indústria de pré-fabricados, eu trabalhei numa indústria de pré-fabricados durante 10 anos. E o que uma indústria de pré-fabricados, ela faz essas estruturas de concreto, né? Essas estruturas de shopping, de supermercados. Aí vamos supor que um supermercado chega para uma indústria de pré-fabricados e fala, olha, eu preciso da estrutura do meu supermercado num prazo de 90 dias. Aí, claro, a pré-fabricadora vai avaliar a sua capacidade de produção, o seu tempo de projeto, execução do projeto da obra, vai analisar a quantidade de peças que vai ter, porque ela vai precisar o quê? Do tempo de projetar a obra, ela vai precisar do tempo de fabricar as peças, vai precisar do tempo de dar o acabamento e depois do tempo de levar essas peças lá na obra e montar, como se fosse Lego. E por que eu estou falando isso? Dando esse exemplo. Porque se a gerência, por exemplo, dessa indústria de pré-fabricados tem ali um dashboard, e esse dashboard fala do status de produção da fábrica, como estão o status de produção das peças da obra, de cada obra. E aí, por exemplo, o dashboard vai ter a indicação de que para a obra do supermercado, que já está feito todo um planejamento, naquele mês foi produzido X peças. Então, com base nessas peças, nesse indicador de produção, o que já vai ser medido? Opa, vamos ver se a gente está atrasado na entrega dessa obra ou não. Se tiver atrasado, olha só as decisões que deveriam ser tomadas, né? Eu iria de repente avisar o cliente, olha, a obra vai atrasar, mas a gente pode tirar ali tal coisa. Enfim, poderia contratar mais mão de obra terceirizada, ia dar outros jeitos. Se a obra também tivesse adiantada, poderia até já informar o cliente, olha, a obra está adiantada, a gente vai conseguir até entregar antes, tal. E qual que é o ponto? E se esse indicador estivesse errado? Se na verdade, se o indicador estivesse ali indicando, né, olha, foi produzida X peças, só que na verdade essas X peças que estavam informando que essa produção de X peças estava com a obra adiantada, na verdade não é essas X peças, há um erro de informação ali. Então olha só o rumo que isso poderia gerar. O rumo na empresa, o movimento na empresa que isso poderia gerar se ela tomasse decisões baseadas em que a obra está adiantada, que é o que estava indicando no dashboard, mas que na verdade o resultado que estava informado no dashboard estava errado. A obra não estava adiantada. Então, percebe essa diferença do quanto é importante a gente se preocupar com essa segurança. A gente se preocupar e se sentir seguro na hora de apresentar, na hora de construir o dashboard. A hora de apresentar seria, né, deixar o dashboard pronto ali, pronto para uso, para você mesmo usar diariamente, para apresentar numa reunião. Então, é extremamente importante esse assunto. Um outro exemplo que a gente pode citar, né, quando a gente fala dessa importância e com relação a essas decisões erradas que podem ser tomadas com base nos resultados que a gente tem ali no dashboard. Vamos supor que existe uma loja, né? E essa loja, o produto mais caro que essa loja vende, né? Ele custa R$100. E essa loja tem o seu dashboard. E o dashboard, ela vai ter ali como ver por semana qual que foi o número de vendas, o faturamento da loja naquela semana. Então ela seleciona ali uma semana em que está informando que ela fez umas 50 vendas.
vendeu 50 produtos, está informando lá no dashboard. E o faturamento dela nessa semana estaria informando lá, por exemplo, 30 mil reais. Então, opa, a hora que a gente vê, a loja vendeu 50 produtos. O produto mais caro dessa loja custa 100 reais. Então, se ela vendeu 50 produtos do mais caro que ela tem, que é 100 reais, 50 vezes 100 vai dar 5 mil reais. Esse seria o faturamento da loja. E não 30 mil reais. Então, o dashboard tem uma informação ali que está errada. E tem coisas que eu dei um exemplo aqui que seria muito visível ter essa percepção. Porque realmente tem coisas que podem ser visíveis. Que é um outro exemplo que a gente pode dar é a questão de ter ali no dashboard um gráfico que não está claro, que está confuso para se tomar a decisão. Então, esse gráfico que está confuso, automaticamente a gente é forçado, ou quem está analisando ali aquele dashboard, vai ser forçado a buscar essa informação em outro lugar, para comparar se realmente está certo aquilo que ele está enxergando, que ele está interpretando ali naquele gráfico. Então, aí fica mais evidente essa questão do erro. Mas pode ser que tem erros que vão estar presentes ali, que já não vai ser assim, só de olhar, que vai dar essa percepção de aquele valor, de que aquela análise vai estar errada. Então é isso que precisa ser tomado um cuidado gigantesco. E é essa questão que a gente fala quando a gente fala de segurança. A gente estar seguro, o dashboard estar confiável para se realmente cumprir com essa finalidade de ele ter as informações ali com muita clareza e objetividade para serem tomadas decisões precisas, decisões corretas. Porque uma decisão errada pode levar a consequências aí, de repente, sérias. Pode mudar o rumo das atividades ali da empresa naquele momento que foi tomadas as decisões. Então, é algo extremamente importante. Mas também, aqui a gente está falando desse ponto, desse perigo. A gente está mostrando aqui essa situação. Mas o que é bom, que nos ajuda, né, é que tem recursos, tem formas de a gente estar realmente seguros, confiantes e transmitir também, o dashboard transmitir a confiança de que ali tem informações precisas, tem informações claras e podem ser confiadas tranquilamente. Tem meios de a gente fazer isso que é agora que a gente vai começar a aprofundar. São meios que o próprio Excel disponibiliza e tem algumas coisas que a gente pode fazer para realmente minimizar ou praticamente eliminar essa chance de erros, resultados errados no nosso dashboard. Porque o dashboard em si tem realmente a parte boa dele, né? Sempre um dashboard ele foi feito para facilitar a tomada de decisão. É para isso que servem os dashboards, para isso que a gente constrói os dashboards. Ele realmente vem para facilitar. E a gente pode citar exemplos, você vê? Eu estou terminando o desenvolvimento de um dashboard para uma empresa. E esse dashboard vai dar a visibilidade, né, dos orçamentos que essa empresa faz para os clientes. Então esse dashboard vai dar a visão dos orçamentos, de quantos orçamentos foram feitos, a empresa fez, quais orçamentos estão fechados, né, que deu bom, quais orçamentos que declinaram, quais orçamentos que ainda estão em aberto, todas essas análises podendo ser segmentadas ali por mês, por ano, porque é importante a empresa ter essa visibilidade. Nossa, eu faço bastante orçamento, quantos realmente estão dando certo? Ou os que estão em aberto e faz tempo que eles estão ali em aberto. Olha que interessante a empresa ter essa sinalização
para correr atrás dos clientes. Falar, olha, te mandei a proposta, fazer a prospecção, né, de clientes. Te mandei a proposta, como que tá, o que que precisa, o que que está faltando para fechar. Assim, exemplo, né? Exemplo do quê? De que o dashboard vem para facilitar, o dashboard vem para ajudar. Ele é construído para essa finalidade. Só temos que ter esse cuidado com relação à segurança, à confiabilidade realmente das análises que estão sendo mostradas, estão reunidas ali no dashboard. E agora a gente entrando um pouco mais a fundo nisso, o que a gente pode citar? O que geralmente as pessoas acabam errando, eu até relacionei aqui alguns pontos que a gente vai discriminar. A primeira coisa é que não tem a preocupação de como que o dashboard vai receber os novos dados. Por que eu falo isso? Porque o dashboard é construído. Está lá o dashboard certinho, perfeito, as informações bem organizadas. Só que o dashboard, ele foi construído ali, é para realmente ele ser usado. Ser usado por muito tempo, conforme a necessidade, porque a ideia é que o dashboard seja atualizável, né? Ele vai se atualizando conforme novas informações, novos dados que vêm chegando. E aí ele vai mostrando as informações resumidas para nós. Só que, dependendo da maneira que é construído esse dashboard, se não foi pensado, não foi feito, não teve, né, essa preocupação do dashboard receber esses novos dados. Por exemplo, eu alimentar com mais dados. Se é um dashboard de vendas, e essas vendas são alimentadas ali numa planilha, quais são essas vendas na base de dados, eu preciso me preocupar como que vai acontecer essa alimentação na minha base de dados do dashboard, nessa planilha em que ela é dessa planilha que está nascendo o dashboard. Então, o erro que geralmente as pessoas cometem é esse. Elas se preocupam realmente em deixar o dashboard pronto, com os dados que elas já têm, mas há essa falta de preocupação com os novos dados. E conforme forem chegando os novos dados? Então, esse tipo de situação pode gerar a erros nos resultados do dashboard. Os novos dados que são acrescidos, ou eles não são considerados no dashboard, ou são considerados uma parte deles. Então, essa questão é um ponto que pode interferir nessa questão de haver um erro, comprometer essa segurança, essa confiabilidade do dashboard. Um outro ponto que a gente pode comentar é a questão da preparação dos dados, o termo que a gente acaba falando, mais técnico, é a modelagem dos dados que vão ser colocados no dashboard. Porque a partir do momento que você tem os dados para fazer o seu dashboard, ou mesmo os novos dados que vêm chegando no seu dashboard, de qualquer forma, é preciso se preocupar em como você vai preparar esses dados, como que esses dados eles vão ser demonstrados no seu dashboard. E para ficar claro, um exemplo. Vamos supor que você sempre recebe novos dados no seu dashboard e você tem já dados ali para o seu dashboard, né, em que não estão discriminados os nomes dos vendedores. É um dashboard para vendas e você recebe esses dados não com nomes de vendedores, você recebe esses dados com os códigos. Cada vendedor ali da empresa tem uma numeração, um código, e os dados de vendas de cada vendedor são representados através de códigos. Então, por exemplo, o vendedor José corresponde ao número 11, o vendedor Luiz corresponde ao número 12. Então, você tem esses dados aí
com relação aos números dele, a identificação por números. Aí já imaginou, se você tem todas essas análises representadas ali no dashboard com esses números, olha como fica mais confuso. Você representando, número 11, X, número 12, Y. Fica mais confuso. E aqui eu dei um exemplo simples. Mas é nesse sentido que a gente tem que se preocupar. A partir do momento que a gente recebe dados para se trabalhar no dashboard, novos dados, ou recebe dados para se desenvolver um dashboard, o que geralmente acaba se errando, que compromete ali, gera uma confusão depois no resultado final do dashboard, na interpretação das análises, é essa questão de não preparar os dados, não se preocupar com como eles serão representados no dashboard. É isso que geralmente também as pessoas acabam errando, que compromete essa questão da segurança e confiabilidade. Um outro ponto, anotei aqui. A gente não representar as análises de uma forma adequada. Isso é um erro que contribui. Se você tem análises, geralmente são análises através de gráficos. Se você tem uma análise em que você quer comparar, estou dando exemplo sempre aqui de dashboard de vendedores, né? Deixa eu mudar um pouco. Podemos falar de clientes, pacientes de uma clínica de atendimento. Então, se você tem lá, a clínica de atendimento tem várias salas, cada um é uma modalidade ali, um ramo de atuação, né? Tem a parte de fisioterapia, tem a parte estética, enfim. E você tem mais de um setor ali para avaliar. Vamos supor que você tem ali umas 4 modalidades na sua clínica. E essas 4 modalidades você está representando num gráfico ali de linhas. Um único gráfico de linhas está representando essas 4 modalidades, né? Todas elas, cada um representando uma linha. Então você tem um monte de linha aí representando o fluxo de pacientes que está em cada modalidade. Então você vai ter um gráfico cheio de linhas, uma cruzando com a outra, assim. Não vai gerar uma confusão na hora de se interpretar? Já pensou? Ocorre o risco ali de olhar uma linha errada, não avaliar certinho o resultado de cada um. Isso pode levar a decisões erradas. Então, até a maneira que a gente representa as nossas análises, que é um erro que às vezes as pessoas acabam cometendo, pode interferir nessa questão da segurança e confiabilidade do dashboard. Porque daí vai perder aquela função que eu já acabei falando aqui. Se a função do dashboard é já reunir as informações e eu tenho informações confusas nele, o que vai acontecer? Eu vou ter que acabar recorrendo a uma outra tabela, uma outra planilha, um outro arquivo para checar se realmente aquilo que foi interpretado no dashboard está valendo, né? Então, isso é um ponto que impacta. E um outro ponto é de não facilitar, que as pessoas acabam errando, é de não facilitar a questão do próprio manuseio ali do dashboard. Porque a ideia do dashboard é a gente ter numa tela só, a gente conseguir interpretar vários cenários, né? Várias possibilidades ali de análises que geralmente acontecem por período. A gente sempre vai ter ali botõezinhos, né, referentes a ano, mês, semana. Podem ter outras segmentações como setores, colaboradores, enfim. Mas de qualquer forma, esses botões, que é o que vão dar o movimento no dashboard, eles devem estar ali acessíveis, ou qualquer forma ali de interação entre a pessoa que está analisando, que está mexendo no dashboard, com o dashboard. O que é necessário? Tem que estar ali algo facilitado.
Porque o que acontece, o que às vezes as pessoas acabam errando, é que isso não está. Os botõezinhos não estão ali de fácil acesso. A pessoa, já pensou, você está ali na reunião, apresentando o seu dashboard, você está mexendo ali, você está clicando num botãozinho, mas tem um gráfico muito perto desse botão, você acaba selecionando esse gráfico e deslocando ele do dashboard. Então você acaba bagunçando ali do dashboard no meio da reunião importante, em que se estavam analisando ali os dados para tomada de decisão. Então são erros que podem acontecer. E para a gente reduzir, né, que eu digo praticamente eliminar esses erros, porque até agora eu estou falando aqui bastante sobre erro. A gente, tudo que envolve um trabalho humano, a gente erra, né? Faz parte do ser humano errar, faz parte do ser humano cometer erros. A gente sempre vai estar suscetível a erros, a cometer erros. Não só falando de dashboards, mas para qualquer situação na nossa vida, né? Mas, no nosso caso específico aqui do dashboard, a gente tem recursos do próprio Excel, tem alguns procedimentos, algum passo a passo, que a gente pode fazer com que praticamente a gente consiga eliminar essas chances de nós errarmos. Para contribuir ali sempre para a segurança do dashboard, nós estarmos seguros do dashboard que foi construído, estar seguro na hora de apresentar o nosso dashboard, de usar o dashboard no dia a dia para se tomar decisões, usar em reuniões com a liderança, com a gerência, sempre estar ali utilizando, porque vai ser um dashboard que realmente vai ter a segurança dos dados, a confiabilidade dos dados. Então, qual que seriam, né, esses recursos, essas maneiras de a gente tentar eliminar praticamente essas chances de erros? Eu também anotei algumas coisas aqui. O que a gente pode falar com relação a facilitar a alimentação dos dados na base de dados do dashboard. Porque o dashboard, aquela tela bonita, aquele layout que é onde estão as nossas análises, qual que é a raiz dele? De onde que ele surge? Qual que é a fundação desse nosso dashboard construído? É a base de dados. Então, a base de dados, ela precisa estar bem estruturada. Ela já tem que estar preparada para sempre receber novos dados, inclusive. Porque é aquele negócio, o dashboard não é estático. Você pode desenvolver um dashboard em que você vai usar ele durante anos. Sempre você vai estar usando esse dashboard, porque assim, dados sempre vão sendo gerados, sempre vão sendo criados na empresa. Na empresa ou em qualquer lugar sempre vão estar se gerando dados. Então o dashboard tem que estar preparado para receber esses dados. Então a alimentação desses dados no arquivo ali do dashboard, na base de dados, ela tem que ser facilitada de alguma forma. E a gente tem ali diversos recursos e maneiras de fazer isso no próprio Excel. A gente pode utilizar do recurso de validação de dados no Excel, que em cada célula da minha base de dados eu consigo restringir um valor específico que eu quero para aquela célula, aquele resultado, aquela informação que vai ser colocada naquela célula. Através desse recurso, eu consigo fazer isso. Aí, com isso, o que vai acontecer? Eu restringindo esse valor específico que eu quero para aquelas células. Esse valor já vai estar o quê? Padronizado. Para quando ele for representado no dashboard, não vai haver confusão na interpretação, vai contribuir para aquela clareza na interpretação dos dashboards. Vai eliminar erros. Então esse é um ponto. Eu poderia utilizar ali, ao invés de a pessoa alimentar diretamente, colocar informações na base de dados do dashboard, eu posso criar uma interface, uma janela, que aparece ali na tela da planilha,
que é o que a gente chama de formulário no Excel. Que essa tela vai ter vários campos, para a pessoa preencher. A hora que ela clica num botãozinho, OK, por exemplo, esses dados já são transferidos para a base de dados. Então, essa é uma forma também de se padronizar os dados, aumentar a segurança dos dados e facilitar essa alimentação dos dados na base de dados. E um ponto super importante, que não pode faltar, que essa base de dados, ela deve estar formatada, ela deve estar estruturada num formato correto. Inclusive com a aplicação de um recurso que a gente tem dentro do Excel, que é o recurso de formatação de tabela. Lá no Excel ele está como formatar como tabela. Até esse recurso, ele até já se preocupa com uma parte visual ali da base de dados, ele até pinta uma linha de cada cor se a gente quiser. É aquele efeito de linha preenchida, linha sem preencher, linha preenchida, linha sem preencher, para facilitar a visualização, né? Mas além de ele contribuir com essa estética, ele tem uma funcionalidade incrível, que é de se preocupar com essa padronização. E conforme, por exemplo, se eu tenho uma base de dados que tem 50 mil linhas, se eu insiro mais 1000 linhas, com a aplicação desse recurso de formatar como tabela, ele já está incluindo essas novas 1000 linhas na tabela existente. Isso é fundamental, importante. Por quê? Porque eu já tenho os novos dados sendo considerado aqui na minha base de dados existente. E essa, então, base de dados que cresceu já vai estar definitivamente já sendo analisada e representada de forma clara, simples e objetiva lá no nosso dashboard, no nosso layout. Então, é extremamente importante esse ponto também, de a gente se preocupar em como, né, a gente vai ali facilitar a alimentação dos dados na nossa base de dados. Fora que, para contribuir com isso também, a gente tem com relação ao Power Query. O Power Query é um recurso no Excel que ele facilita essa questão de a gente se conectar com outros arquivos, até se conectar com a internet. A gente consegue pegar arquivos tanto da internet quanto de outros arquivos. Essa é a principal finalidade. Além de ele contribuir para a gente modelar a base de dados, preparar os dados. A gente consegue modificar até o formato da nossa tabela. Se a gente recebe uma tabela de um sistema, é comum isso acontecer. A gente recebe uma tabela de um sistema que ela não está num formato que é adequado para a minha base de dados, para ser utilizada no dashboard. Então o Power Query ele já é responsável por modificar isso automaticamente. Então você percebe por que o Power Query é um dos recursos que vai ajudar nessa questão de a gente eliminar erros na apresentação final do nosso dashboard. Por quê? Porque vai ser o computador, que é através do Power Query, é ele que vai fazer a estruturação da nossa base e até a conexão com outros arquivos. É o computador fazendo. A gente não vai ter o trabalho, por exemplo, de abrir um arquivo manualmente, copiar aqueles dados que a gente precisa, acessar o nosso arquivo da base de dados do dashboard e colar esses arquivos lá. Nesse procedimento de abrir um arquivo, copiar, selecionar, colar no dashboard, colar na base de dados do dashboard, nesse meio tempo pode haver a possibilidade de erro humano, que é normal, faz parte. Mas se a gente tem recurso para automatizar, melhor, vai reduzir totalmente o erro.
vai contribuir com a segurança e confiabilidade dos resultados do dashboard, né? Então tem isso que ajuda bastante. Então a gente falou bastante desse modo de eliminar, minimizar ao máximo esses erros. Falamos bem dessa questão dos dados, que é onde nasce o dashboard, né, da base de dados. Se a gente parte depois para a parte de a gente resumir as informações que a gente tem, gerar as análises para o nosso dashboard, tem um ponto que a gente precisa se preocupar também. Geralmente, o resumo dos dados que a gente tem na base, as análises que a gente gera para o nosso dashboard, quem faz esse trabalho, quem nos ajuda bastante com esse trabalho, é a tabela dinâmica no Excel. Só que, além de ela resumir com muita facilidade, ela tem só um porém. Ela não se atualiza automaticamente. Então, a minha base de dados, os dados crescem, sempre vão crescendo. Só que a tabela dinâmica ela vai computar, vai considerar esses novos dados se a gente atualizá-la. Então, isso é algo que a gente não pode esquecer de fazer. E dentro do Excel a gente tem como automatizar esse processo de ela se atualizar automaticamente. Mas isso é um ponto fundamental que vai o quê? Eliminar a chance de erros e da confiabilidade dos resultados que estão mostrados no meu dashboard. Eu vou ter a real ali confiança de que eu acrescentei novos dados na minha base e automaticamente eu sei que esses dados já estão representados no meu dashboard. Então, é um recurso, uma coisa que também já contribui para essa facilidade, essa redução, essa facilidade de a gente ter essa automação nesse movimento de dados até o dashboard e também para a redução e eliminação desses possíveis chances de a gente cometer erros. Também, eu até comentei aqui, você está ali na apresentação, você está numa sala de reunião, né, apresentando os resultados através do seu dashboard, ali para a empresa, para a sua liderança, para o seu chefe, para não correr aquele risco, né, de, sem querer eu estou apertando os botõezinhos ali no dashboard, o meu dashboard está se mexendo, movimentando, está gerando aquele destaque, aquele impacto legal, mas já pensou, eu desloquei sem querer, selecionei um gráfico ali por engano e desloquei ele no dashboard, acabei bagunçando o meu dashboard no meio da reunião. Então, para evitar também esse problema, a gente tem a solução dentro do próprio Excel de travar esses objetos. Então, todos os objetos do dashboard, que a gente pode considerar objeto como todos os textos que a gente põe no dashboard, os gráficos, imagens, isso são objetos. E esses objetos a gente consegue travar dentro do Excel. O Excel bloqueia, a gente não consegue nem selecionar esses objetos. Então esse é um artifício bem interessante que envolve a segurança na apresentação do seu dashboard. Você pode tranquilamente ficar mexendo nos botõezinhos, fazer toda a sua apresentação, a análise dos seus dados ali na reunião, que você vai ficar tranquilo que nada ali vai se mexer, vai se modificar, vai desfazer o layout todo ali das análises, não vão se modificar. Apenas assim, você vai ter a liberdade de clicar nos botõezinhos e as suas análises vão se alterando conforme o botão que você apertou. Então você pode ficar tranquilo quanto a isso. Então esse é um artifício que com certeza vai contribuir para a segurança na apresentação do seu dashboard. E podemos falar, né, não menos importante, a questão de as análises não tem jeito, tem que estar representadas da melhor forma possível. Aqui entra bastante a questão de você definir o gráfico ideal para cada análise.
Qual que vai ser a melhor maneira que eu vou conseguir representar essa análise para não ficar confuso? Para não ficar ali confuso, eu tenho que ficar perdendo tempo tentando enxergar certinho qual que é o valor que aquele gráfico está me informando, a qual item, qual item que ele está pertencendo, aquele número que está mostrando no gráfico. Então tem que ser algo muito bem facilitado. Então aí que deve entrar o conhecimento que você tem que ter, de você saber quais são as melhores maneiras de eu representar aquela análise, qual que é o melhor tipo de gráfico, qual que seria mais adequado aqui para essa situação. Então isso é extremamente importante você ter esse conhecimento, porque senão você pode gerar confusão na interpretação ali dos resultados. Aí o seu dashboard não fica tão confiável. Que a pessoa ali pode falar, bom, eu acho que está representando assim. Aí vai ter que o quê? Às vezes acabar necessitando de buscar a informação em outro lugar. Acessar uma outra tabela, uma outra planilha, abrir um outro arquivo. São todas situações desnecessárias quando se tem um dashboard. Quando você tem o dashboard, ele vai eliminar todo esse passo a passo de ter que ficar procurando informação em outro lugar. É para já estar ali no dashboard, pronto e acabou de uma forma bem clara, simples e objetiva. Então esse é um fator que contribui bastante. E com isso, são todos esses pontos que a gente tem que levar em conta, né? Mesmo que a gente está suscetível ao erro na hora de executar ali um dashboard, construir um dashboard, são pontos que são fundamentais, que vão com certeza reduzir, eliminar a chance de você cometer um erro, uma análise que esteja representada de forma errada no dashboard. Um valor errado ou uma informação muito confusa. Todos esses pontos vão contribuir para isso. E o que também é um procedimento, né, fundamental fazer, é logo depois que você faz o dashboard, é muito importante você conferir o trabalho que você fez, verificar, fazer testes. Isso, com certeza, é um procedimento fundamental. Não só falando de dashboards, mas acho que para qualquer coisa, praticamente, que a gente faz no nosso trabalho, na vida, é importante a gente conferir, a gente verificar. Porque também essa verificação, a partir do momento que você faz bem feita, essa verificação, tá tudo certinho realmente, tá tudo funcionando, você não precisa mais se preocupar, né? Com certeza já fica mais seguro, já fica mais confiável, além de você utilizar todos os recursos ao seu favor que o Excel dá, que eu comentei deles aqui agora há pouco, né? E para a gente então fechar esse raciocínio todo, o que eu considero que você, se quiser já tirar como começar a fazer agora. Agora, vamos supor, você vai sentar no computador para construir o seu dashboard. O que eu acho que é fundamental você fazer é se preocupe com a sua base de dados. Tenha ela de uma forma bem estruturada, da forma que o Excel entenda, da forma que é ideal para o dashboard. Que é a questão que eu já comentei. Formatar com a tabela. Se preocupar com a preparação desses dados, com a padronização desses dados. A base é a fundação do dashboard. A gente não começa a construir, por exemplo, uma casa pelo telhado. A gente começa pela fundação. Se você constrói uma casa linda, maravilhosa, mas a fundação não está bem feita, a casa vai começar o quê? Recalcar. Vai começar a pender um pouquinho para um lado, para o outro. Vai começar a aparecer trinca na casa, vai rachar a casa inteira. É a mesma coisa com o dashboard. Se preocupa com a base de dados, quer dizer,
Dê uma atenção maior na base de dados, porque ela é a raiz do dashboard, é dela que surge tudo. Ok? Então é isso. Com isso a gente finaliza essa nossa live de sexta-feira maravilhosa. Desejo aí a todos uma excelente sexta-feira. Obrigado aí pela presença e a gente se vê na próxima.